Recordamos-nos de uma história que nos está narrada por Irmão X, no livro Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 61, uma história chamada O Natal do Apóstolo. Porque depois daquele acontecimento que aqui mencionamos, do Covades, quando Pedro, ao invés de fugir, mais uma vez, enfim, tomava agora o sentido esperado, indo com o Senhor até o fim, ele foi naturalmente encarcerado, foi preso, e então chegou o dia do seu derradeiro testemunho, o dia do seu martírio. E Irmão X assim nos descreve que quando aquele coração foi tirado do cárcere, trazia o coração angustiado, embora os passos firmes na caminhada. Encanecidos os cabelos nas lutas de tantos anos de serviço. Era ladeado por companheiros que, tristes, buscavam esconder o desespero ante a serenidade de Simão Pedro. A caravana ia se deslocando para o local do martírio, e vez por outra mulheres ou criancinhas buscavam entrar ali, a fim de que pudessem beijar as mãos daquele que tanto havia feito. Mesmo os transeuntes, os pedestres, muitos deles contrários ao cristianismo, olhavam para aquele ancião com respeito, como quem visse um soberano humilhado, pobremente vestido, mas a caminho de um inesperado triunfo. E mesmo os guardas que ali estavam, o tratavam com veneração e carinho. Diante dos tantos e tantos companheiros que ele havia transformado, em curando um familiar ou em lhes falando da mensagem de Jesus. E assim seguia aquele cortejo, mas não só estavam ali os guardas respeitosos, admirados daquela força moral, também ele estava um tal de Sertório Aniceto, que dentre todos era o mais rude e o mais áspero com o apóstolo, com o ancião. Lixe mundo, avança, chegou a tua hora. Enfim o mundo se verá livre de alguém como ti. E assim ia, sob apupos, levando ao seu derradeiro destino na terra. Simão ia caminhando, o dia quente, ele contemplava os arredores, via à distância o campo de Marte, via o rio Tibre com as suas águas tranquilas, as termas, os jardins, o casario romano, tudo isso ele contemplava, mas a sua memória ali não estava. Ela buscava outros recantos, outros lugares, outros tempos, e o levava de volta à Galileia daqueles dias inolvidáveis. Buscava a sua memória a figura inesquecível de Jesus. Recordava-se ele então do mar da Galileia, às margens do qual o Senhor havia recebido aquelas multidões de pessoas simples, com as quais ele partilhava o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Pôde sentir novamente em seus registros psíquicos, Simão Pedro, o cheiro das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, dos pomares de Magdala, dos vinhedos de Cafarnaum. Pôde ele, mais uma vez, sentir-se como que tocado, embora o dia causticante que fizesse, sentiu-se como que tocado por aquelas mesmas brisas suaves que sentia outrora quando pescava no mar de Genezaré, sobre a sua barca singela. Mas, acima de tudo, lembrava-se ele das pregações e das lições inesquecíveis de Jesus. Das crianças, dos enfermos, das mães aflitas e dos velhinhos que o buscavam dia a dia, aos quais o Senhor havia pedido pudesse ele apacentar. Acima de tudo, no entanto, à medida em que a caravana avançava, ele sentia no imo do coração uma saudade imensa do Mestre. E um anseio de reaproximar-se dele agora para todo sempre.
De tal modo estava envolto por essas lembranças, hipnotizado por essa ideia do reencontro com Jesus, que mal pôde perceber as marteladas que lhe cravavam as mãos e os pés, portanto, na cruz, erguida de cabeça para baixo, erguida ao inverso. De tal modo estava absorto naquela saudade, naquelas memórias, que sequer percebia o tempo passando, sem que chegasse a perecer. O dia já ia quase se pondo, e então aquele mesmo Aniceto Sertório, diante da demora e da desencarnação, toma em suas mãos um calhau, uma pedra e lança à cabeça de Simão Pedro, dizendo: morre enfim, velho. Simão sente o sangue a jorrar, mas ainda assim estava imerso naquelas lembranças e naquela saudade. Sente um leve torpor e, quando dá por si, não estava mais ali, cercado por aqueles que oravam, os companheiros de outrora, ou pelos guardas, ou mesmo por Aniceto. Vê-se de repente fora do corpo, liberto, eufórico, aos pés dos seus despojos. Volta-se então e percebe que das estrelas chegava alguém. Materializando à sua frente, a 2 passos, estava Jesus, que então, com um sorriso, lhe dizia: enfim, Pedro, enfim, pôde levar até o fim o convite e o chamado. O acolhe então e o leva, como quem leva uma criança, às paragens celestiais, apresentando esta vida nova. A grandeza de espetáculos soberbos, de paisagens sublimes. Ali passam algum tempo, até que então o Senhor anuncia uma nova separação. E Pedro, não querendo de modo nenhum se separar mais uma vez, como havia feito outrora, pergunta ao Senhor: onde vais? Jesus então aponta para um recanto obscuro, sendo este recanto a terra, e diz: Simão, enquanto houver ali um gemido, eu não poderei descansar. Simão então responde: então eu também não, Senhor, irei contigo. Descem à terra, descem ao mundo, buscam a cidade de Roma. Rememorava-se naquele dia a noite do nascimento de Jesus. Os anjos cantavam, os coros glorificavam nos céus, e Simão algo queria fazer pelo Mestre. Quando alcançaram o cemitério, certamente em busca dos cristãos que desencarnavam no circo, quando o Senhor se aproxima, toca-lhe o ombro e lhe diz: Pedro, alguém te chama. E ele então vê que Aniceto Sertório, o Sertório Aniceto, o algoz de outrora, trazia agora o filho pequenino aos ombros, ou às mãos, fervendo em febre, prestes a desencarnar, e clamava por aquele mesmo do qual havia sido algoz. Pedro não hesita mais como hesitaria outrora. Vai até o fim. Ampara, e a criancinha então desperta sob aquele influxo de amor, buscando aconchego nos braços do pai. Aniceto ali havia percebido a bênção recebida. E para ele, uma nova vida começava, quando para Simão o serviço apenas continuava. Mas agora não mais à distância, mas sim, bem junto, unido a Jesus. Esta trajetória dele, esta trajetória de todos nós, meus amigos, porque o convite aí permanece. Cabe-nos meditar sobre a nossa relação e o passo em que estamos em relação a Ele. Felizes aqueles que o puderem aceitar integralmente, levando-o até o fim. Felizes aqueles que puderem afirmar, como Pedro: Senhor, afinal de contas, a quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que Jesus nos abençoe a todos.